A chuva começou às 9 da noite, e às 10, já não era chuva, era parede. O tipo de aguaceiro que o norte de Mato Grosso produz 2 vezes por ano, sem aviso, sem graduação, direto do céu seco para o dilúvio. As picadas de terra vermelha viram rios em 20 minutos, e quem não conhece a região, aprende isso da pior maneira. Tobias estava fechando o portão do galpão quando viu as luzes. Não eram as luzes de alguém que conhecia o caminho. Eram as luzes de alguém que estava perdido e avançava mesmo assim, que é a pior combinação possível numa noite daquelas. O veículo vinha pela picada secundária que margeava o alambrado oeste da propriedade, aquela que ninguém usava porque terminava no barranco do córrego Taquari. Tobias conhecia aquele barranco desde os 12 anos, sabia exatamente o que acontecia com um carro que chegava ali de noite com chuva. Foi buscar a lanterna sem pensar muito, caminhou os 400 metros até o alambrado com a capa encharcada em 3 minutos. As luzes do veículo estavam paradas agora, o que significava que o carro tinha parado ou que o carro tinha caído. Tobias acelerou o passo. O veículo era um SUV preto, grande, daqueles que custam o que ele não ganhava em 5 anos. Estava inclinado para a direita, a roda dianteira dentro do canal de drenagem que corria paralelo ao alambrado. Não tinha caído no barranco, mas também não ia sair sozinho. Bateu no vidro com a lanterna. O vidro desceu 3 dedos. Dentro havia uma mulher. Tobias calculou uns 30 e poucos anos, cabelo escuro grudado no rosto pelo suor ou pelas lágrimas, provavelmente os dois. E estava grávida, bem grávida. O carro atolou, disse ela como se isso não fosse evidente. Sim, disse Tobias. A senhora está machucada? Não. O bebê também não. Ela disse antes que ele perguntasse, com o tom de quem está acostumada a se antecipar perguntas. Tem sinal aqui? Não. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, tinha tomado alguma decisão dentro daquele segundo. Pode me ajudar a sair? Tobias abriu a porta. Ela pesava pouco para o que carregava. Apoie-se no braço dele, sem cerimônia, com a praticidade de quem deixa o orgulho para outro momento. Lá fora, a chuva não dava trégua. Tem uma casa a 400 metros, disse ele. O carro fica até amanhã. Ela olhou o SUV por um momento, depois olhou a escuridão e a chuva. Tudo bem. Caminharam sem falar. Tobias iluminava o caminho. Ela caminhava com a mão na barriga, não de dor, do gesto automático de quem protege algo. Quando entraram na casa, Tobias acendeu a luz da sala de jantar e viu o que a escuridão tinha escondido. A roupa era daquelas que não tem marca visível porque não precisam ter. O relógio no pulso esquerdo era pequeno e discreto e valia mais que a caminhonete de Tobias. Os dedos não tinham aliança. Sente-se, disse ele, e foi buscar uma toalha. Ela se sentou na cadeira que ele tinha indicado, a mesma cadeira onde ele comia sozinho havia 4 anos, desde que Mariana morreu. Não pensou nisso agora. Trouxe a toalha, esquentou água para o chá que Mariana sempre dizia que servia para tudo, e tirou pão do aparador. Como a senhora se chama? Perguntou ele da cozinha. Houve uma pausa pequena. Valentina. Tobias não perguntou o sobrenome. Não era seu costume perguntar mais do que o necessário. Tobias, disse ele, e colocou o chá na mesa. Ela pegou a xícara com as 2 mãos como se estivesse com frio embora a noite fosse quente. Olhou para ele pela primeira vez de frente, com atenção real, o tipo de olhar que avalia e não esconde. Tobias era um homem de 52 anos, mãos grandes, pescoço queimado de sol, o tipo de rosto que não mente porque nunca aprendeu a fazer isso. Você mora sozinho aqui? Perguntou ela. Sim. Há quanto tempo? 4 anos. Ela não perguntou por quê. Olhou a sala de jantar, as paredes, a foto emoldurada no aparador que Tobias não tinha mexido em 4 anos. Uma mulher de riso largo e avental de flores. Valentina olhou a foto e olhou para Tobias e não disse nada. Mas algo na expressão dela mudou. Ficou menos avaliadora e mais humana. Posso ficar esta noite? Perguntou. Já está ficando, disse ele. Mostrou o quarto de hóspedes, o mesmo onde dormia o irmão de Mariana quando vinha nas festas. Havia lençóis limpos porque Tobias mantinha as coisas como Mariana tinha deixado. Não por culto, por costume. Valentina entrou, sentou-se na cama, e quando ele ia fechar a porta, ela disse: Obrigada. Não disse como fórmula, disse como quem não diz seguido, e quando diz, é porque sente. Tobias fechou a porta e foi se deitar. Naquela noite dormiu melhor do que esperava. Às 6 da manhã, o céu era laranja e o campo cheirava a terra molhada.
Tobias estava no terreiro com o café quando ouviu o barulho. Primeiro foi 1, depois 3. Depois um som que não tinha nome fácil, o som de muitos motores se movendo juntos com precisão, que é diferente do barulho do trânsito normal como uma orquestra, é diferente do barulho da rua. Apareceu na curva da entrada o primeiro. Preto, grande, vidros escuros. Depois o segundo, depois o terceiro. Tobias contou até 12 antes de parar de contar, porque a fila continuava e o número já não importava. Encheram o pátio, a entrada, o caminho de terra até a porteira. Havia veículos estacionados sobre o pasto. Homens descendo com um modo particular de quem está treinado para descer de um veículo e cobrir um espaço ao mesmo tempo. Tobias colocou o café no chão. Ficou parado. Um homem se separou do grupo e caminhou até ele. 50 anos, terno cinza em pleno campo, o que já era uma declaração em si. Caminhava como alguém que não espera que lhe fechem o caminho nunca. Senhor Tobias Rezende, disse o homem. Não era pergunta. Sou eu. Meu nome é Cavalcante. Trabalho para a família Drummond. Fez uma pausa que tinha o peso de um nome que esperava reação. Tobias não reagiu porque o nome não lhe dizia nada. Cavalcante registrou isso e continuou. Estamos procurando a senhorita Valentina Drummond. Temos informação de que o veículo dela foi localizado nesta propriedade. O carro está no canal do Alambrado Oeste, disse Tobias. A senhora está dentro da casa. Cavalcante abriu a boca para dizer algo, e nesse momento a porta da casa se abriu. Valentina saiu descalça, com a roupa de ontem ainda, o cabelo sem arrumar. Atrás dela vinha a sombra da noite anterior, a mesma mulher que tinha tomado o chá com as 2 mãos. Mas o que Tobias viu agora, na luz do dia com 100 veículos no pátio dele, era que aquela mulher tinha o porte de alguém que nunca na vida precisou que ninguém abrisse uma porta para ela. Valentina. Cavalcante deu um passo em direção a ela. Estou bem, Cavalcante. A voz era tranquila e final, o tipo de voz que não admite o argumento seguinte. Já avisei pelo GPS do veículo, não era necessário tudo isso. Seu pai... Meu pai manda demais, disse sem raiva. Como fato. Deem um momento. Cavalcante parou. Tobias notou que os homens atrás também pararam, com a sincronia de quem obedece a alguém que há muito tempo obedece àquela voz. Valentina caminhou até Tobias. Ficou parada na frente dele, no terreiro de terra, com 100 veículos atrás, e o sol recém-nascido iluminando tudo. Meu sobrenome é Drummond, disse. Disse sem orgulho e sem desculpa. Tobias pensou por um segundo. O Grupo Drummond. Sim, o Grupo Drummond era o terceiro conglomerado agroindustrial mais grande do país. Tobias sabia porque comprava insumos, e os preços dos insumos dependiam de decisões que esse tipo de empresa tomava em reuniões que ele nunca ia pisar. Vim de Cuiabá, continuou ela. Tive uma discussão com meu pai antes de sair. Peguei uma rota que não devia. O GPS não tinha sinal, e a chuva... Parou. Não me perdi por descuido. Me perdi porque não queria que me encontrassem ainda. Tobias não disse nada. Sabe quanto tempo faz que ninguém me trata como uma pessoa normal? Perguntou ela. Não esperava resposta, ele entendeu. Era o tipo de pergunta que se faz quando finalmente se tem espaço para fazê-la. Você me trouxe para sua casa, me deu chá, não perguntou meu sobrenome nem quanto valia o relógio. Fez uma pausa. Me deu o quarto com lençóis limpos. Era o quarto de hóspedes, disse Tobias. Exatamente. Ela o olhou com aquele olhar da noite anterior, o que avaliava e não escondia. Posso lhe perguntar uma coisa? Pode. A foto do aparador, a mulher do avental. Tobias não respondeu de imediato. Minha esposa, disse depois. Mariana, morreu há 4 anos. Valentina assentiu devagar. Sinto muito. Não disse como fórmula também. Cavalcante se aproximou 2 passos. Senhorita, o médico está esperando no segundo veículo. Seu pai... Cavalcante. A voz não subiu de volume, mas Cavalcante parou do mesmo jeito. Valentina não tirou os olhos de Tobias. Você tomou café da manhã? Perguntou a ele. Estava com o café quando chegaram. Posso tomar um café antes de ir embora? Tobias olhou o pátio cheio de veículos, os homens parados em posição que não era exatamente firme, mas também não era relaxada. O céu laranja sobre os pastos verdes e úmidos do seu campo. Claro, disse, e entrou na casa. Ela o seguiu. Cavalcante ficou do lado de fora com a expressão de quem aprendeu que certas batalhas não se ganham. Tomaram o café sentados na mesma mesa da sala de jantar,
com a foto de Mariana no aparador e o ronco surdo dos motores lá fora, que alguns tinham desligado e outros não. Valentina tomou o café com as duas mãos de novo. Tobias notou isso. "O pai sabe onde você está?" perguntou ele. "Agora sim. O GPS do veículo transmite mesmo sem sinal de celular." Uma pausa. "Demoraram menos do que eu esperava para chegar." "Quanto tempo tem a gravidez?" 32 semanas. "E o pai da criança?" Valentina olhou o café. "Essa foi a discussão que tive com meu pai antes de sair." Disse com a economia de quem resumiu algo complicado ao essencial. "O pai do bebê é um homem que meu pai nunca vai aprovar. Não por ser mau homem, por ser homem sem nome, sem empresa, sem sobrenome conhecido." Levantou os olhos. "Meu pai construiu tudo o que tem medindo cada pessoa pelo que representa, não pelo que é." Tobias pensou nisso. Depois disse: "E você?" "Eu também aprendi isso. Demorei muito para desaprender." Olhou a foto de Mariana. Como ela era? A pergunta o pegou de lado. Ninguém perguntava isso. As pessoas na cidade diziam: "Sinto muito, que perda, ela era tão boa." Ninguém perguntava como ela era. "Direta", disse Tobias depois de um momento. Não perdia tempo com rodeios. Se pensava algo, dizia. Se algo não estava bem, arrumava sem esperar que o problema se resolvesse sozinho. Fez uma pausa. Não entendia por que as pessoas complicavam as coisas simples. Valentina sorriu. Era a primeira vez que sorria de verdade desde a noite anterior. "Você sente falta dela?" "Todos os dias." "E continua falando com ela?" Tobias a olhou. "A foto continua no aparador", disse ela sem acusação, com a suavidade de quem observa algo real. "Em 4 anos você não a mexeu." "Não", admitiu ele. "Isso não é não conseguir soltar. Isso é saber o que valeu." Valentina tomou o último gole de café. "Nem todo mundo sabe disso." Lá fora, um veículo ligou o motor. Cavalcante bateu com os nós dos dedos na porta da casa, suave, mas insistente. Valentina se levantou. Tobias também. "Posso lhe fazer uma pergunta antes de ir?" disse ela. "Pode. Se eu precisasse falar com alguém que não me mede pelo sobrenome, poderia ligar para você?" Tobias pensou antes de responder. "Aqui não tem sinal." "Eu sei." Uma pausa. "Mas tem telefone fixo, não tem?" Ele foi até o aparador. Pegou uma caneta, anotou o número num papel da caderneta que Mariana usava para as contas do armazém e entregou. Valentina pegou, dobrou, guardou no bolso da roupa com cuidado, como se importasse. "Obrigada, Tobias." De novo sem fórmula. Ele reconheceu. Ela saiu. Cavalcante se aproximou imediatamente com o guarda-chuva aberto, embora já não chovesse, com o médico ao lado, com o protocolo inteiro de quem cuida de alguém que não pode deixar de ser cuidado. Valentina entrou no segundo veículo com o mesmo passo com que tinha caminhado os 400 metros na noite anterior, sem pedir ajuda e sem rejeitá-la quando a ofereciam. A fila de veículos começou a se mover. Tobias ficou parado no terreiro. O último veículo a sair reduziu a velocidade ao passar pelo portão. O vidro desceu 3 dedos. Valentina o olhava de dentro. Não disse nada. Ele também não. O vidro subiu. O veículo acelerou e se perdeu na curva do caminho. Tobias pegou o café do chão, que estava frio, jogou no pasto, voltou para a cozinha, esquentou água nova e sentou-se na mesma cadeira onde tinham tomado café da manhã. A xícara dela ainda estava na mesa. Deixou lá um tempo antes de levar para a pia. 3 semanas se passaram sem novidade. O campo tem esse poder. Enche os dias com trabalho de verdade e não deixa muito espaço para o que não está lá. Tobias preparou o solo do Potrero Norte, revisou o alambrado do setor que a chuva tinha danificado. Levou o trator ao mecânico da cidade por uma falha na tomada de força que vinha incomodando desde o inverno. O telefone fixo tocou numa terça-feira às 7 da noite. Tobias atendeu pensando que era o armazém ou o veterinário. Tobias Rezende. Reconheceu a voz antes que ela dissesse o nome. "Sou eu." "Sou Valentina." Uma pausa. "É mau momento?" "Não." "O bebê está bem. Queria te dizer isso primeiro." "Fico feliz." Outro silêncio, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que não precisam encher o espaço com barulho. "Tive uma conversa com meu pai", disse ela. "Contei o que aconteceu naquela noite. A chuva, o canal, a casa." Uma pausa. "Contei do café e dos lençóis limpos." "E?" Ele perguntou quanto de terra tinha esse senhor.
Se era proprietário ou arrendatário. Valentina fez uma pausa que carregava algo entre tristeza e humor. É a primeira coisa que ele mede, sempre. Tobias não disse nada. Eu disse que não sei e que não importa. Outra pausa. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo em outra língua. E o pai do bebê? Um silêncio mais longo dessa vez. Isso ainda está em processo, disse ela. Meu pai vai ceder eventualmente, quando entender que não tem outra opção. Disse sem amargura, com a calma de quem pensou nisso muitas vezes, e chegou sempre à mesma conclusão. Você falou com alguém essa semana? A pergunta o pegou desprevenido. Com o mecânico, com o dono do armazém. Eu me refiro a falar de verdade. Tobias pensou na foto de Mariana, nos 4 anos de cafés da manhã sozinho, no costume que vira companhia com o tempo porque não resta outra. Não, admitiu. Eu também não, por isso liguei. Falaram 40 minutos, de coisas que não tinham urgência, a terra da várzea que se prepara, diferente do cerrado, os nomes que ela estava considerando para o bebê, a forma como o campo cheira depois da chuva que é igual em Mato Grosso e em qualquer parte do país onde a terra está sendo terra de verdade. Em nenhum momento mencionaram o sobrenome Drummond, nem o sem veículos, nem o homem do terno cinza. Quando desligaram, Tobias ficou sentado junto ao telefone por alguns minutos. Lá fora o céu estava cheio de estrelas. Era o mesmo céu de sempre. A ligação seguinte foi 2 semanas depois. Depois outra. Depois começaram a ser mais frequentes sem que nenhum dos dois planejasse ou nomeasse. Havia algo nessas conversas que Tobias não sabia definir exatamente. Não era amizade exatamente, nem era outra coisa exatamente. Era o tipo de conexão que acontece quando 2 pessoas falam sem a necessidade de impressionar uma a outra. Num sábado de manhã, o telefone tocou diferente. Não era Valentina. Era uma voz masculina, grave, do tipo que estava acostumada a que as pessoas escutassem com atenção. Tobias Rezende. Sou eu. Aqui fala Arnaldo Drummond. Tobias ficou quieto 1 segundo. Quero falar com você sobre minha filha. Pode falar. Houve uma pausa, como se Arnaldo Drummond não estivesse acostumado a que as pessoas dissessem pode falar, em vez de é uma honra, Sr. Drummond, ou qualquer outra variante que colocasse o interlocutor em posição inferior antes de começar. Valentina falou de você, várias vezes. Uma pausa. Quero saber quem é. Sou um agricultor do norte de Mato Grosso, disse Tobias. Tenho 200 hectares, 70 de pasto e o resto de soja, viúvo há 4 anos, sem dívidas. Fez uma pausa. Isso é o que sou. Silêncio do outro lado. Sabe quem sou eu? Perguntou Arnaldo. O pai da Valentina. Outra pausa. O grupo Drummond movimenta. Senhor Drummond. Tobias disse sem brusquidão, com a mesma calma com que falava com o mecânico ou com o dono do armazém. Sua filha se perdeu na chuva e entrou na minha casa, e tomou um café, e dormiu no quarto de hóspedes. Não tenho nada que justificar por isso. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais longo, mais pensativo. Ela diz que você não perguntou o sobrenome naquela noite. Não era necessário. Isso foi a primeira coisa que ela me disse quando perguntei como você era. Outra pausa. Que você não perguntou o sobrenome. Tobias esperou. Quero visitá-lo, disse Arnaldo Drummond. Esta semana, se for possível. A porteira está aberta. Arnaldo Drummond chegou na quinta-feira ao meio-dia, sozinho, coisa que Tobias não esperava. Um veículo, sem escolta. Era um homem de 70 anos que carregava 70 anos com a coluna reta. Desceu do veículo ele mesmo, sem motorista, sem protocolo, e caminhou até o terreiro onde Tobias o esperava. Os dois se olharam com o tipo de atenção que homens diretos se dão mutuamente quando se encontram pela primeira vez. Tobias Rezende. Arnaldo Drummond. Apertaram as mãos, firme dos 2 lados. Trouxe uma coisa, disse Arnaldo, e tirou do banco de trás uma caixa de madeira com 2 garrafas de cachaça envelhecida, que valia o que Tobias gastava em insumos num mês. Mas trouxe ele mesmo, na mão, sem fazer disso uma cerimônia. Entre, disse Tobias. Comeram na mesma mesa da sala de jantar. Tobias tinha preparado arroz, feijão, carne assada e uma farofa que Mariana tinha ensinado a fazer, e que ele reproduzia com a fidelidade de quem não quer que uma receita desapareça. Arnaldo comeu sem comentar o ambiente, nem os móveis, nem a simplicidade de tudo, o que Tobias interpretou como respeito. Em algum momento durante a comida, Arnaldo olhou a foto do aparador. Sua esposa, disse. Mariana. Valentina me falou da foto. Uma pausa.
Disse que você a deixou no mesmo lugar em 4 anos. Sim? Por quê? Tobias pensou um momento. Porque é onde sempre esteve. Arnaldo olhou a foto um tempo mais. Eu tirei todas as fotos da minha esposa quando ela morreu. Disse. Disse sem emoção, como dado. Me parecia que olhar para elas era não deixar o tempo avançar. E agora? Perguntou Tobias. Arnaldo demorou. Agora não sei. Disse com o desconforto de um homem que raramente admite não saber algo. Valentina me diz que eu tirei porque me doía me ver nelas, não porque pensava na mãe dela. Tobias não disse nada. É possível que ela tenha razão, disse Arnaldo em voz baixa. Depois do almoço, Tobias mostrou o campo. Caminharam pelo potreiro norte, pela margem do córrego Taquari, pelo setor da soja que estava em pleno crescimento. Arnaldo caminhava com as mãos atrás, olhando a terra com os olhos de quem começou com terra antes de começar com todo o resto. Boa terra, disse em algum ponto. Sim. Só você trabalha? Contrato ajuda na época de plantio e colheita. O resto do ano, sozinho. Arnaldo assentiu. Continuaram caminhando. O homem que quer minha filha, disse Arnaldo de repente, sem preâmbulo. Trabalha numa empresa de logística. Não tem sobrenome conhecido nem empresa própria. Uma pausa. O que você acha disso? Tobias pensou antes de responder. Não o conheço. Não estou perguntando sobre ele. Estou perguntando sobre isso. Sobrenome e empresa. Sim. Tobias parou de caminhar. Arnaldo também parou. Minha esposa era filha de um torneiro mecânico de Rondonópolis, disse Tobias. Quando a conheci não tinha nada. Quando morreu, continuava sem ter nada no papel. Fez uma pausa, mas sabia quem era de um modo que muita gente com sobrenome conhecido não sabe. Olhou para Arnaldo. Isso é o que acho. Arnaldo olhou por um tempo longo. Valentina diz que você fala pouco, disse. Sim, mas que quando fala, diz o que pensa. Tento. Arnaldo olhou a terra, o céu, o horizonte plano do cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. Ela vai ter o bebê em 3 semanas, disse. O homem quer estar presente. Eu estava colocando obstáculos. Uma pausa que pesou. Ainda estou colocando, se for honesto. Outra pausa. Mas estou pensando. O que o trouxe aqui? Perguntou Tobias. Arnaldo demorou para responder. Valentina me disse que você foi o único homem que ela conheceu em muito tempo que não precisava de nada dela, nem do nome dela. Olhou o campo. Queria ver que tipo de homem é esse. Voltaram para a casa em silêncio. No terreiro, antes de subir no veículo, Arnaldo parou. Vou lhe fazer uma pergunta direta. Pode. O que você vê na minha filha? Disse sem rodeios, sem a cortesia que envolve as perguntas difíceis. Não como empresária nem como Drummond. O que você vê? Tobias pensou. Alguém que aprendeu a medir o mundo pelo preço das coisas e está tentando desaprender isso, disse. E que tem mais coragem do que ela mesma acredita, porque desaprender o que o pai ensinou é a coisa mais difícil que existe. Arnaldo não respondeu de imediato. Isso é muito para 3 conversas, disse finalmente. Ela fala claro quando fala, disse Tobias. É fácil entender. Arnaldo subiu no veículo, baixou o vidro. Essa cachaça é para você, disse. Não para ocasião especial, para uma terça-feira qualquer. Uma pausa. As terças-feiras quaisquer são as que contam. Acelerou e foi embora pelo caminho de terra. Tobias ficou no terreiro até que a poeira que o veículo levantou se dissipou. Entrou na casa. A foto de Mariana estava no aparador. Ficou olhando para ela um momento. Que acha? Disse em voz baixa. Não era pergunta. Foi guardar a cachaça. O bebê nasceu numa quarta-feira, antes do previsto, com aquela impaciência que alguns têm desde o princípio. Valentina ligou para o telefone fixo naquela tarde. Nascida essa manhã, disse. Menina. As 2 estão bem? As 2 estamos bem. Houve algo na voz que Tobias reconheceu como o tipo de cansaço que só existe depois de algo grande. O pai está aqui. Fico feliz. Meu pai também está. Uma pausa. Não disse muito ainda, mas está. É suficiente por enquanto. Sim. Silêncio. Vou colocar Mariana como segundo nome, se você achar bom. Tobias não respondeu de imediato. Você não precisa me pedir permissão para isso, disse. Não estou pedindo permissão. Estou perguntando se você acha bom. Acho bom, disse ele. A voz saiu mais baixa do que o normal.
Obrigada, Tobias. Uma última pausa. Pela noite da chuva, pelo chá, pelos lençóis limpos, por tudo o que não era obrigação, e você fez mesmo assim. Ele não soube o que dizer então disse o que era verdade. Aqui ligue quando quiser. Desligaram. Tobias ficou sentado junto ao telefone. Lá fora o campo estava quieto, o sol descendo devagar. Os pássaros fazendo o barulho de sempre ao entardecer. Foi até o aparador. Olhou a foto de Mariana, o avental de flores, o riso largo. Mariana, repetiu em voz baixa. O nome da menina. Não mexeu na foto. Foi para a cozinha, esquentou água, fez o chá que Mariana dizia que servia para tudo e sentou-se na mesma cadeira de sempre com a xícara nas mãos, olhando pela janela o campo que escurecia devagar. A terra que sempre responde a quem a trabalha de verdade, sem importar o sobrenome, nem o preço, nem o ano de fabricação das coisas. Só o trabalho, o cuidado e o tempo. Que são, no fim, as únicas coisas que não se pode comprar nem perder de verdade.